Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você vai saber quais os limites da revista pessoal no trabalho. Confira as emoções da 10ª edição da Corrida 10 Milhas TRT Goiás. E no bloco de entrevistas, o advogado e professor José Eduardo Barbieri fala sobre os impactos da nova Lei da Liberdade Econômica nas relações de trabalho. O Hora Extra está começando agora. Revistar empregados é um tema bastante espinhoso, tanto para o trabalhador quanto para o patrão. De um lado, tem-se o direito à privacidade do empregado e de outro, tem-se o direito à proteção da propriedade do empregador. Afinal, a lei permite a revista pessoal do empregado? Confira na matéria a seguir. A revista de bolsa e pertences do trabalhador tem sido, com frequência, alvo de ações na Justiça do Trabalho. Em alguns casos, ela é permitida, mas os abusos resultam em processos e condenações com indenização por dano moral. No TRT da 18ª região já houve várias decisões em que o empregador foi condenado a pagar indenização por dano moral ao empregado. Em um desses casos, a empresa realizava a revista íntima e obrigava os trabalhadores a ficarem nus, em fila, para fins de fiscalização. O tribunal entendeu a prática como abusiva e ilícita e destacou a violação à intimidade, o que fere a dignidade da pessoa humana. Este especialista em direito do trabalho explica quando uma revista é considerada abusiva. A revista é abusiva a partir do momento que ela ofende a dignidade do trabalhador. Ou seja, a partir do momento que a gente consegue manchar a honra, trazer um vexame para o empregado se sinta constrangido daquela revista. Então, ela é proibida alguns tipos de abuso fáceis de ser detectados. Revista íntima, contato físico com o empregador, não pode haver mexer nos documentos, mexer na bolsa, ela só deve ser mostrada, ela não pode ser fazer um inquérito, né? Não é um inquérito policial, ela simplesmente é uma verificação, então ela não pode dessa forma ser abusiva ao ponto de que ele se sinta constrangido com aquele momento. O advogado esclarece que a revista permitida é aquela feita sem qualquer discriminação e acertada de forma prévia entre empregador e empregado. Desta maneira, pode ser adotada por empresas, por exemplo, que trabalham com altos valores. O conselho é que a empresa até faça a revista de forma, claro, amplamente divulgada. Para quê? Porque ambas as partes não se sintam constrangidas ou sejam pegas desprevenidas. Quando ela vai fazer essa revista, ela informe, tente até se evitar, fala, usa roupas sem bolso, ou traga bolsas com poucos documentos ou poucas informações dentro das bolsas, mochilas sejam evitadas de tentar certas áreas das empresas, até o ponto de que, se a revista for necessária, a empresa faça para proteger o seu patrimônio. Mas tudo deve ser feito respeitando a dignidade do trabalhador. A dignidade deve ser sempre respeitada. Ele é um princípio que deve ser respeitado perante todos os outros. O direito à defesa do patrimônio ele é secundário perante essa dignidade. Eu posso fazer revista, porém eu tenho que respeitar o meu empregado. Porque, como diz o processo criminal também, se a gente for fazer uma análise conjunta, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, como é que eu vou chegar, pedir para você tirar uma roupa, para você pegar sua bolsa sem te informar, ou ficar tocando em você sem que isso não te ofenda? Então, a gente tem parte do princípio que todo mundo é inocente. A revista é somente necessária como se fosse um regramento dentro da empresa, de forma que ela deve ser respeitada essa dignidade da pessoa humana ali em referente ao empregado. A Justiça do Trabalho Goiana realizou a sua 10ª edição da Corrida 10 Milhas TRT Goiás. Quase 2.000 atletas participaram do evento, uma iniciativa esportiva aberta à comunidade que exercita todos os anos o alto astral e a solidariedade. Se criança precisa gastar energia, a corridinha infantil do TRT de Goiás foi o lugar certo. Primeiro foi a vez da meninada correr numa pista preparada só para os baixinhos. Eu tô gostando, tô achando muito legal e quero vir mais vezes. Eu vou correr igual Flash. O evento foi aberto para crianças de 2 a 14 anos. Além de descobrir o gosto pelo esporte, aqui elas se divertem e tudo vira brincadeira. Depois dos pequenos, foi a vez dos adultos. A coisa ficou um pouco mais séria. É hora de misturar servidores do tribunal, magistrados e a comunidade. Para começar, exercício para aquecer o corpo e muita disposição. Eu tenho 52 anos, não tomo remédio para nada.
Meu remédio é a corrida. A turma toda é um grupo que a gente tem de corrida, todo mundo é fanático em corrida, só fala sobre corrida. Então toda prova que tem, todo mundo tá junto. Então vamos lá que a corrida já vai começar. Os participantes percorreram trajetos de 3, 6 e 10 milhas, que correspondem a aproximadamente 5, 10 e 16 quilômetros, nas ruas próximas à sede do tribunal. Com apenas 15 minutos e 50 segundos de corrida, o primeiro campeão já cruzava a linha de chegada. Guilherme dos Santos ficou em primeiro lugar no masculino, no percurso de 3 milhas. O segredo é treinar, né? Primeiramente, né? Tendo isso como base, né? E a segunda coisa, né? É você sempre superar, né? Seus limites. Porque não adianta você fazer a melhor alimentação, não adianta você comprar o melhor recurso tecnológico, é treinar. Por trás de todo vencedor tem histórias de muita superação, como a Regiane. Foi a primeira das mulheres a terminar o trajeto de 6 milhas. Começou a treinar no início do ano e concilia trabalho, atletismo e maternidade. Mas para dar conta de tudo isso, mudou o estilo de vida. Eu era saltadora, sou recordista do alto salto. Aí parei, comecei a fumar, beber, tive filhos, fiquei 10 anos parada. Quando foi esse ano, eu voltei na corrida de rua. E parei de fumar, fui correr. Mudou totalmente seu estilo de vida? Nossa, totalmente, sem comparação. Tá se sentindo melhor agora? Muito melhor. Já a vitória no percurso mais longo, de 10 milhas, foi do padeiro Edmilson. Depois de muito esforço, ele só tem a agradecer. Muito bom, graças a Deus. Muito emocionante. Foi uma superação em relação às outras corridas? Com certeza foi. Eu já vinha parado, o povo me chamando para correr, me incentivando. Eu falei, não vou correr mais, estou aposentado. O rapaz me chamou para me correr, eu pensei uma meia hora, mostrei para minha esposa, eu não estou querendo correr. Aí depois de meia hora depois eu pensei, não, então vamos. Mas chegar em primeiro lugar é só um detalhe. Aqui tem espaço para todos, amadores, profissionais, pessoas sem e com deficiência. Foi uma corrida bem 5 quilômetros, bem cansativo e bem cansativo. Mas você conseguiu terminar? Eu consegui terminar, consegui ver a vitória de Deus. O importante é superar os próprios limites. É uma corrida ímpar, né? Muito participante, muito bem organizado, hidratação a cada 2 quilômetros, que isso é essencial. A TRT é a melhor e depois vem as outras. Essa foi a de número 10, gente. Este ano o TRT de Goiás completa 10 edições de um evento que já se consolidou no calendário das corridas de rua de Goiânia. E o número de participantes cresce cada vez mais. Dessa vez foram 1.700 inscritos. Para a Justiça do Trabalho, essa é uma forma de estar mais próxima da comunidade e também discutir temas como a questão do assédio no ambiente corporativo. Nós estamos vivendo esse ano o início de uma campanha muito forte no âmbito da Justiça do Trabalho de combate ao assédio moral, inclusive interno. O assédio moral não só nas relações trabalhistas da iniciativa privada, mas também no serviço público e de uma maneira muito específica no âmbito da Justiça do Trabalho. Então a corrida vem lembrar a importância de nós termos um ambiente saudável de trabalho em todos os ramos da atuação econômica. O evento foi marcado pela solidariedade com a arrecadação de litros de leite para doação e mais uma vez contou com a parceria do Bradesco. E no nosso planejamento estratégico tem a questão de incentivar o esporte e o lazer. E nada como um evento como esse para a gente estar incentivando. Afinal de contas, a saúde, né, o esporte leva a saúde mental e física. Então tem tudo a ver com o Bradesco e é um prazer o Bradesco estar aí ao longo dos 10 anos, junto com o TRT, nessa programação. A corrida terminou com muita comemoração e música. Parabéns a todos os participantes e organizadores. A gente se vê na próxima edição. No próximo bloco, o professor e advogado José Eduardo Barbieri fala sobre os impactos da nova lei da liberdade econômica nas relações de trabalho. Voltamos a seguir.
Considerada uma mini-reforma trabalhista, a Lei de Liberdade Econômica promove alterações para empregados e empresários. Ela estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica, além de trazer importantes alterações na legislação trabalhista. E para falar sobre os impactos dessas novas regras no mundo do trabalho, o nosso convidado de hoje no Hora Extra é o professor e advogado José Eduardo Barbieri. Seja bem-vindo novamente à Hora Extra. Fabíola. Toma as ordens. Professor, as alterações na legislação trabalhista promovidas pela Lei da Liberdade Econômica seguem um ideal liberalista, em que é dado prestígio à autonomia privada, materializada através de ajustes feitos diretamente entre empresas e empregados, né? Qual o impacto que isso pode gerar no mundo do trabalho, na sua opinião? Primeiro, uma abordagem para até o nosso telespectador compreender um pouco, né? Quando a gente fala dessas mudanças que estão acontecendo, a gente acompanha até mesmo os pactos internacionais de direitos humanos, direito civil e político e também do direito econômico, social, cultural e depois do meio ambiente. Então, essa legislação que está chegando no Brasil é uma legislação que acompanha a vida do empreendedorismo, que é o que, no aspecto total do desenvolvimento humano, envolve a impactação em todo o meio promovido por quem empreende. Então, a legislação da liberdade econômica, ela tem como centro a empresa, ou melhor, o empreendimento. E o mais importante de perceber é os impactos que esse desenvolvimento legislativo para uma empresa traz para outros meios, como, por exemplo, o aspecto tributário, o aspecto urbano, o aspecto consumidor, o aspecto social da previdência e aqui que nós estamos conversando do trabalho, né? Então, esse mundo liberal, ele existe lá no artigo 170 da Constituição Federal, que é Ctrl+C e Ctrl+V dos pactos internacionais. Então, a gente está trabalhando uma discussão constitucional, que é o aspecto econômico, o direito econômico, e esse avanço, né, eu considero um avanço das relações negociais. Aí, nesse aspecto trabalhista, nós temos um foco para observar que há um distanciamento agora, ou melhor, uma delegação que o Estado fez para que o empresário possa cuidar dessas relações trabalhistas entre patrão e empregado. Certo, então, do ponto de vista trabalhista, também pode haver avanços com essas novas regras? Acredito que sim. Professor, agora nós vamos à pergunta do Leônidas Nogueira, um advogado, né, que vai fazer a Hora Extra. Dr. Barbieri, minha pergunta é a seguinte: essa nova lei de liberdade econômica, em regra, ela prevê que as novas CTPS sejam emitidas por meio eletrônico. O que pergunta é o seguinte: se esses trabalhadores, né, que têm uma idade mais avançada, terão uma série de dificuldade de ter acesso a essa nova tecnologia, né, ter um aplicativo, um aparelho que seja compatível a essa nova tecnologia. A pergunta é: será que será um novo acesso, algo que venha beneficiar esses trabalhadores mais antigos que não têm acesso a essa nova tecnologia? O que a legislação prevê? Há alguma exceção? Doutor Leônidas, não tem exceção. A questão, e nós temos um país continental, é observar dentro do seu aspecto cultural e regional de cada cidade, cada região do país, observar esse desenvolvimento. Nos grandes centros, que tem um aspecto urbano e até mesmo rural, com empresas rurais do agronegócio, isso vai facilitar bastante. Lembrando que a carteira de trabalho, ela vai remontar o aspecto do prontuário médico, que quem tem o controle é o médico, só que é um direito do paciente. Então, nós vamos ter dificuldade, sim, vamos ter que passar e avançar ainda mais com esse acesso à tecnologia. Teremos dificuldades, pois nós estamos vivendo um país cada dia mais, em relação à desigualdade social, distante entre os mais ricos e os mais pobres, e os mais pobres representam a classe trabalhadora. E nós vamos ter que iniciar um processo de educação mesmo, de tecnologia, de desenvolvimento da tecnologia e a sensibilidade do Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho, quando se tratar dessas questões de falta de inclusão
ou melhor, de exclusão tecnológica para determinados setores ou pessoas. Na sua opinião, o prestígio da autonomia privada trazida pela lei pode diminuir a judicialização dos conflitos trabalhistas? Então, depende da maturidade, né? A maturidade tanto do patrão como do empregado, do empregador e do empregado, é o que vai reduzir ou não as demandas da Justiça do Trabalho. O que se propicia com a Lei da Liberdade Econômica é que essas partes possam dialogar entre si. Mas conforme a gente está vendo e vivendo no nosso país, a gente vê uma distância muito grande entre esse empresário que investe na mão de obra e essa mão de obra, que, na minha opinião, qualificada para alguns assuntos, que é para a produção, mas desqualificada em relação ao aspecto cultural do diálogo. O que eu quero dizer com isso? Há um grande distanciamento entre as pessoas que produzem, as pessoas que trabalham, com o detentor desse suor que é o empregador. Então, acho que vai ser uma luta diária para reduzir essa demanda na Justiça do Trabalho. Professor, a lei permite a anotação da jornada de trabalho por exceção, o chamado ponto por exceção. Isso não traz insegurança tanto para o empregado quanto para o empregador? Muita. E aí você vai ver a importância dos sindicatos, né, dos órgãos sindicais, para que façam essa acordo e essa adaptação junto ao sindicato patronal. Mas o que a gente vê no país hoje, em contraponto, é o enfraquecimento dos sindicatos e das associações que protegem o trabalhador. Então, ao mesmo ponto que eu venho com uma liberdade econômica, um padrão de propiciar essa autonomia, né, eu vejo um abandono do outro lado dessa proteção. A gente não pode levar ao pé da letra que as relações contratuais entre empregado e empregador remontam ao direito civil. Pelo contrário, o direito do trabalho ele tem algo especial, que é uma mistura de direito público com direito privado. Quer dizer, essa distinção já não existe mais, público e privado, mas eu gosto de trabalhar como o direito do trabalho é uma legislação especial. Da mesma forma que é o Código de Defesa do Consumidor, da mesma forma que é o Estatuto do Idoso, da mesma forma que é o Estatuto da Juventude, por aí vai. Então, essa legislação especial permite o seguinte: existe a possibilidade de ter a autonomia da vontade, mas sob o olhar do Estado. O Estado não pode abandonar o polo mais fraco, o vulnerável dessa relação. Ok, professor Barbieri, nós vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o professor e advogado José Eduardo Barbieri sobre as novas regras previstas na Lei da Liberdade Econômica. Não sai daí, voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o professor e advogado José Eduardo Barbieri sobre a nova Lei da Liberdade Econômica. Professor, com o enfraquecimento das formas de controle do tempo de trabalho, como fica a anotação das horas extraordinárias? Devem continuar, né? Algo mais próximos, inclusive em relação ao número de funcionários, né? Eu falo que a pequena e a média empresa tem uma proximidade com o funcionário, então sabe quem está chegando, sabe quem está saindo, e o próprio funcionário quer fazer sua anotação quando ele chega e quando ele sai. A questão gira em torno do pagamento, né? Se o pagamento é feito, se não é, se é feito por fora, e como vão fazer as provas em relação a isso. Aí a questão vai cair de novo na sensibilidade da Justiça do Trabalho para verificar a ocorrência desses fatos, né? Mas, de resto, a gente imaginando que nós estamos lidando com pessoas adultas, acredito que facilitou essa questão da flexibilidade. A intenção do governo parece que é desburocratizar, Exato, né, o sistema trabalhista para que o empresário possa ter mais fôlego aí. Isso. Para empreender, vamos dizer assim, né? Para ganhar dinheiro, né? Professor, agora a gente vai para a pergunta do advogado Tiago Carvalho.
Olá, doutor Barbieri. O texto da Lei da Liberdade Econômica trouxe algumas alterações com relação à desconsideração da personalidade jurídica. Então, seria interessante o senhor esclarecer como vão ficar as execuções, se isso vai dificultar ou não a satisfação dos créditos dos reclamantes. Pois é, Tiago, tudo bem? Essa questão da desconsideração da personalidade jurídica ela é interessante porque a lei vem para regular algo do Código Civil. Nós temos, quando entra uma legislação, que pensarmos um diálogo entre as fontes. Então, hoje, quando se fala em desconsideração da personalidade jurídica, em especial na Justiça do Trabalho, nós vamos ter 3 legislações, na verdade 2, porque a lei entra para conceituar ou discriminar o que vinha no Código Civil, que eram 2 exemplos, o abuso e a confusão patrimonial, que não tinha essa explicação e ela vem para regulamentar isso no Código Civil. Mas, doutor Tiago, a gente não pode esquecer que existe o Código de Defesa do Consumidor, que tem lá um rol exemplificativo de mais ou menos 8 situações que permite a desconsideração da personalidade jurídica. E dentre os direitos, o que mais se aproxima da legislação especial trabalhista é o Código de Defesa do Consumidor. Então, essa preocupação eu não tenho, porque eu sei que a desconsideração da personalidade jurídica e quando houver a execução, no rol lá do Código de Defesa do Consumidor, o Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho vai poder utilizar do CDC e continuar usando essa teoria que eles chamam de minimalista, né, para invadir o patrimônio dos sócios da empresa. Tem a discussão do empresário individual, né, que tem a empresa e que também não vai fugir da regra. E a própria CDC traz a discussão das empresas coligadas, do grupos de empresa, dos consórcios. O CDC também traz e ajuda até mesmo a esclarecer quando se trata dessa desconsideração. Eu acho que é bem-vinda a legislação nesse ponto, esclarecer o Código Civil. Porém, em comunicação com o CDC e legislação especial, que fique o Código de Defesa do Consumidor para que haja a consagração do pagamento das verbas devidas, né? Com certeza. A lei traz a possibilidade de arquivamento de documentos trabalhistas de forma eletrônica. O objetivo, segundo o legislador, foi reduzir a burocracia nas atividades econômicas, visando o investimento estrangeiro no país, né, com potencial de geração de novos empregos. É possível que essas novas regras impactem na geração de novos empregos no Brasil? Eu acredito que sim. Porque nós temos hoje o mundo inteiro virtual. Tudo está acontecendo para o mundo virtual. Tem até uma obra muito bacana, que é a Revolução 4.0, né? Que nós estamos vivendo uma 4ª revolução industrial e o país não pode ficar parado. Interessante é fazer essa previsão legal, mas, na minha opinião, não precisaria ter. Mas já que o Brasil adora criar lei, criou essa lei para permitir os primeiros empregos na área de TI e de segurança da informação. E nós vamos ter um monte de empresários que vão querer investir em criação de tokens, de plataformas, startups. Eu acho que começa daí essa geração de novos empregos. Isso vai refletir em todas as outras áreas. Nós não, por exemplo, hoje eu vim para cá de Uber, né? Um dia não sei se eu podia falar, né? Mas é um aplicativo me trazendo para cá. Outras gerações, mas isso não é relação de trabalho, que a Justiça do Trabalho vai cuidar. Não, não é. Mas isso é uma forma como o desenvolvimento empresarial vai acabar acontecendo e vai impactar diretamente com a Justiça do Trabalho. A Lei da Liberdade Econômica pode influenciar na geração de mais empregos ou é necessário que o Brasil enfrente novos desafios como reforma tributária, administrativa, política? Isso. O plano dessa liberdade econômica é fazer a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a reforma tributária, a reforma política, a reforma administrativa como um todo, porque o empresário é quem carrega, que geralmente o pessoal fala, né? O empresário carrega o trabalhador. Pelo contrário, o empresário carrega o Estado nas costas e carrega todos os penduricalhos do Estado nas costas. E ainda tem o Estado que beneficia um grupo de empresas que cria-se um monopólio com incentivos
destinados a uma determinada área. São essas coisas que a Lei da Liberdade Econômica traz para romper. E isso vai propiciar a geração do próprio mercado, a disputa do mercado e a contratação de novos empregados. Então, a Lei da Liberdade Econômica, ele propicia o avanço, propicia o desenvolvimento e propicia a contratação de novos empregos. O Brasil está no caminho com essa lei das nações desenvolvidas? Está. Começamos um futuro no país. Muito obrigada, professor Barbieri, pelos importantes esclarecimentos aqui sobre a Lei da Liberdade Econômica. Eu que agradeço. O Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o professor e advogado José Eduardo Barbieri sobre os impactos da nova Lei da Liberdade Econômica nas relações de trabalho. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pela rádio web. Até a próxima semana.